Deltoide é uma palavra que vem do grego, né? Deltoide a gente sabe que na matemática, né, na física a gente tem aquele símbolo deltoide, né, que é o D de delta. O oide significa formato D, ou seja, formato de delta, formato de triângulo, que são essas três porções, anterior, média e posterior, ou clavicular, acromial e espinhal, essas três porções do deltoide. Eu vou falar em si da questão do deltoide, porque essa por aqui mais ela não vai se estender muito, né? Eu vou fazer bem aqui 20, 25 minutos no máximo, então eu não resolvi falar do símbolo do membro superior, que incluiria as escápulas, coisa e tal. A gente vai falar especificamente do ombro, né? Que a gente tem como conhecido, Tamires? Sim, que a gente tem, né, o ombro em si ele é formado pela articulação do acrômio, da clavícula, junto com a espinha da escápula. Bem aqui vai formar o acrômio, que o acrômio em si, ele traz alguns malefícios para as pessoas conforme a execução. Se a execução não for uma execução adequada em si, a gente tem uma bursa abaixo desse acrômio, que é como se fosse uma esponja, um amortecedor. E pelo formato do acrômio também, que pode ser ganchoso, o espaço subacromial ele se torna reduzido. Então, movimentos que elevam muito o ombro acima da linha de 90 graus, ou seja, o cotovelo acima da linha do ombro, a gente facilita esse impacto subacromial, nessa bursa, nesse acrômio, desculpa. Enfim, esse é um dos maiores casos dos casos mais recorrentes de dor no ombro, pensando de forma linear e segmentada. Tranquilo? Eu vou entrar na questão da complexidade. Na verdade, complexidade junta linear e segmentada e pensa de uma forma mais ampla. Então, pensando também na questão, a gente vai ter, além do ombro, nesse complexo articular, a gente vai ter ali a influência do manguito rotador, subescapular, e supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. A principal ação deles, por mais que vocês leem na literatura, que é rotação interna, rotação externa, o supraespinhal ele abaixa a cabeça do húmero no movimento quando você vai fazer a abdução, ele é responsável por, nesse momento, abaixar o húmero, a cabeça do húmero, para poder o deltoide puxar, porque pelo vetor de força do deltoide, pelas fibras, né, que são verticais, ele primeiro iria puxar o ombro para cima para depois abduzir. Então a função do supraespinhal é puxar essa cabeça do húmero para baixo para evitar esse atrito entre o tubérculo e o acrômio. Então quando se fala que a principal função do manguito é rotação, é um equívoco. Não é questão de movimento, os manguitos subescapular faz rotação interna, infraespinhal e subescapular, ou infraespinhal e redondo menor, fazem a rotação externa. Só que a ideia principal dessa musculatura é o trabalho de estabilidade da cabeça do húmero. Porque quando o húmero tende a ir para frente, o subescapular segura ele na fossa glenoide. A mesma coisa quando vai para trás, infraespinhal e redondo menor tende a manter centralizado, e o supraespinhal mantém a cabeça, digamos, entre aspas, para baixo, né? Então, quando essa musculatura está orquestrada, trabalhando de forma efetiva, ele mantém a congruência da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Essa é a principal função. Porque eu sou um dos defensores que treinar em específico manguito rotador, tanto interno como externo, acaba sendo sem fundamento. Isso vai servir lá na fisioterapia, né, num trabalho de recuperação, de fortalecimento específico ali para o manguito. Por que para a gente, em si, na sala de musculação, não seria uma coisa tão válida? Porque não adianta você fazer esses movimentos e na hora de executar um supino, uma puxada, um próprio bíceps, um tríceps, você não respeitar a artrocinemática do ombro, né? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Porque, por exemplo, você vai lá, fortalece... Nossa, eu fiquei forte com essa blusa, né? Enfim... Quando você faz a rotação interna, você está dando ênfase no subescapular. Mas se você for fazer uma puxada e você não respeitar a artrocinemática e anteriorizar essa cabeça do húmero, o que essa cabeça do húmero está fazendo?
está distendendo anteriormente o subescapular. Então, você está gerando, mantendo uma instabilidade nessa articulação. Se você treina mantendo a artrocinemática, mantendo a cabeça do ombro centralizada, né? Porque quando você tem essa retração das escápulas, você tem a ativação de toda a musculatura do manguito. Porque a gente sabe que o subescapular, ele é rotador interno e ele auxilia na extensão. Então, eu estou colocando meu braço em rotação externa, que eu já faço com que o manguito rotador, que o subescapular entre em desvantagem mecânica. E a gente sabe que o conceito de desvantagem biomecânica faz com que a musculatura exija maior trabalho. Então, ela vai trabalhar além do que se ela estivesse trabalhando na posição de rotação interna. E vou fazer a extensão. Então, a partir desse movimento, eu já tenho um grande recrutamento da musculatura do subescapular. Então, que vai muito além de você fazer as rotações mediais. Tamires, eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou botar os dois aqui, ver se fica próximo. Você pode só me confirmar se o áudio melhorou? Que os dois me incomodam ficar no ouvido. Eu gosto de ouvir o meu retorno. Melhorou, Tamires? Então, enquanto a Tamires responde. Então, essa é uma ideia linear do deltoide, que é o que a gente tem dentro da musculação. É esse pensamento. Tamires. Fala, Domingos. Tranquilo? Beleza. Gente, se tiver dúvida, né, ou eu me equivocar, isso pode acontecer. Vocês podem fazer perguntas, podem falar aí tranquilo, que eu vou dar toda a atenção para vocês, beleza? Só dá aquele help, dá um print aí e marca a gente nos stories para poder estar propagando esse conhecimento, beleza? Eu vou agradecer muito de coração. Então, dando sequência. Algumas musculaturas que a gente tem que observar na questão da dor do ombro em si também seria o subclávio. Porque quando você faz movimentação, o subclávio, ele faz com que a articulação, a clavícula, ela faça rotação. Então, quando seu aluno tiver alguma dor, você pode tocar e perceber se existe alguma densificação ou se existe algum ponto doloroso no subclávio, porque ele pode estar gerando uma tensão e fazendo com que a clavícula não faça a rotação. E também impede o transporte sanguíneo para essas musculaturas. Assim como o peitoral menor. A nossa tendência hoje é manter a protusão de escápula. E o maior protador de escápula mais forte que nós temos é o peitoral menor. Então você tende a manter esse peitoral numa posição de encurtamento. E existem algumas artérias também que passam através do peitoral menor, que vão dar aporte sanguíneo para o nosso deltoide. Então, trabalhar essa questão do alongamento do peitoral é extremamente importante. É aquela regra que a gente conhece, né? De fortalecer os romboides, né? Na posição mais encurtada para diminuir o sarcômeros em série e anteriormente trabalhar a flexibilidade ou o alongamento dessa musculatura do peitoral menor. Tá dando para entender até aqui? Então, essa é outra estratégia, né? A gente também tem que observar o escaleno anterior, porque como a gente passa, por mais que a gente passa fechado, né? Peitoral menor puxando a escápula para frente, sistema respiratório diafragmático travado aqui embaixo, qual é a tendência natural do sistema para poder captar oxigênio e manter a funcionalidade interna do indivíduo? É começar a usar a respiração acessória. Então ele começa a fazer isso aqui, ó. Então eu posso gerar uma densificação. Quando eu falo densificação, eu estou me referindo especialmente à questão do tecido facial, tá? Que ela vai ter ali um acúmulo de ácido hialurônico, consequentemente o ácido hialurônico se torna uma macromolécula, essa macromolécula, o ácido hialurônico, ele atrai muita água. Então gera essa densificação e o que acontece? Existe um alongamento mais eficiente para o peitoral? Já vou te responder, Dari, né? Loureiro. Então, quando você tem essa densificação,
os tecidos faciais eles não deslizam, o que gera essa densificação, então vai gerar dor. Beleza? Loureiro, cara, a gente tem o próprio Brace em si, vocês conhecem a teoria do Brace? Ele faz... Tamires, só responder o Loureiro e eu já te falo. O peitoral menor, Dario, ele é protrator da escápula, porque ele está na terceira, quarta, quinta costela e no processo coracoide da escápula. Então, o peitoral menor faz isso e o peitoral menor faz depressão das escápulas. Quando você faz o brace deitadinho no chão, o que você faz? Você faz o movimento contrário da ação do peitoral menor. Você vai retrair as escápulas. Você retraindo as escápulas, o peitoral menor alonga. Você acaba, querendo ou não, pelo fato da retração das escápulas, porque os romboides, além de retratores, eles são elevadores das escápulas. Então você faz a retração, automaticamente você vai fazer uma elevação. Como o peitoral menor é um depressor e você está colocando ele em elevação, você já está alongando. Então por isso que normalmente a gente também utiliza o alongamento de suspensão. Beleza? Porque você vai ter essa elevação do símbolo do membro superior e vai estar puxando o peitoral menor para cima, gerando um alongamento. E a gente mantém a escápula retraída, porque a gente sabe que o peitoral menor é o proturador de escápula. Deu para te responder? Tamires, entre 20 e 30 segundos, né? Os estudos mostram aí que não houve diminuição de força durante o treino com alongamento, né? A gente já conhece a diferença entre alongamento e flexionamento, o alongamento em si. Porque a gente tem que pensar também numa questão crônica, né? A longo prazo. E existem outros estudos aí que eu ando lendo que a questão, como exemplo, o treinamento específico da face, que a gente faz movimentos em grandes amplitudes, não em máximas intensidades, em vários ângulos, gera um ganho de flexibilidade, que esse ganho de flexibilidade ele é muito mais duradouro do que o próprio alongamento passivo em si, né? Então, isso da UFMG que mostrou isso. Fizeram 8 semanas de alongamento passivo dos isquiosurais e fizeram 8 semanas de fortalecimento com a musculatura na posição alongada, digamos aqui. Beleza? Mas isso no isquiosural. E fizeram recovery. 3 meses depois eles voltaram. Pediram que não fizessem nada, né? Nenhum exercício, nem estímulo. E a galera que fez o alongamento passivo perdeu toda a flexibilidade. E a galera que fez esse fortalecimento numa posição alongada ganhou força, ganhou até força nessa posição mais alongada, o que mostra que mudou a curva de comprimento e tensão, que eles associaram ao aumento de, na verdade, o acréscimo de sarcômeros em série, e eles não perderam a flexibilidade adquirida durante aquele período de 3 meses atrás do treinamento. Então, assim, cara, alongamento é bem complexo, saca? Tá? Dentro da ciência, lê coisas que você acredita um dia, no outro dia não acredita, mas enfim. Tranquilo até aí? Respondi, Tamires? Beleza, Loureiro? Tranquilo. Se tiverem mais dúvidas, vão jogando aí. Essa live eu não tenho hoje meu esquema, tá indo aqui no que tá aparecendo na cabeça. Uma coisa interessante que eu estava conversando até agora com alguém no Instagram, cara, desculpa, eu esqueci o nome. Se ele estiver na live aí, me perdoa. Que é tanta gente que a gente fala o dia todo sobre exercício. A questão da diferenciação de hipertrofia, né? Hipertrofia segmentada. Dependendo da angulação, a gente consegue recrutar alguns tipos de fibras mais proximais ou fibras mais distais. Isso é lindo na teoria, né? Só que na prática a gente não se vê muito. Eu trabalhei com um Nutri, que é atleta, deixa eu ver, ele estava aqui na live. Não, ele não está mais. Eu trabalhei com ele durante 4 anos. Ele queria competir. Fala, Gabriel, foi o Gabriel. E ele tinha um ventre do bíceps, digamos, encurtado, né? É aquele bíceps que ele fazia o movimento e tinha um espaçamento muito grande entre a articulação do cotovelo e o ventre do bíceps. O tendão dele prevalecia na questão da flexão de cotovelo. Durante 4 anos, eu trabalhei os movimentos em amplitude máxima, né? Principalmente no Scott, que dá uma angulação onde vai dar ênfase na parte mais médio-distal do bíceps, né? E tirando foto do bíceps contraído, bíceps relaxado. Durante esses 4 anos de treino, ele subiu, porque ele subiu natural, foi 4 anos trabalhando com ele para subir no palco natural.
deu certo, subiu super bem, só que não tem como subir com a galera anabolizada cabulosamente, né? Enfim, e nas fotos comparativas durante 4 anos, o bíceps cresceu, lógico, a questão do sarcômero em paralelo, que é a que a gente chama de hipertrofia, houve um aumento da perimetria da musculatura, sim. Só que a questão do acréscimo de sarcômeros em série, se numa questão de dissecação, a gente poderia até observar, mas a olho nu e vendo a questão estética, não alterou. 4 anos trabalhando com esse enfoque em aumentar esse diâmetro muscular. Então, assim, é lindo na teoria, só que na prática vai muito além, saca? Então, por exemplo, voltando para o ombro, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Quando você faz um movimento com o halter, digamos aqui, ó, até 90 graus, o maior torque vai se dar nessa angulação. Beleza? Então, com esse braço de momento sendo a 90 graus, as fibras mais recrutadas vão ser as médio-proximais. Porque o torque está aqui a 90 graus. Está aqui para baixo, o halter. Agora, quando você coloca, eu vou tentar mostrar aqui em pé. Quando você coloca a polia nessa altura aqui, cadê? Não tem nada aqui. Quando você coloca a polia nessa altura, não de baixo, porque quando você coloca de baixo, você gera uma angulação aqui de 45 graus, a 90 graus do ombro vai dar mais ou menos aqui. Então não vai ter uma mudança muito grande na questão do estímulo. Vai trabalhar outros pontos? Sim, mas a gente não vai conseguir especificar qual é o ponto correto que a gente vai dar mais ênfase. Quando você coloca a polia nesse alinhamento e faz daqui, já com a saída na tensão, tensionado na verdade, você está gerando um torque para as fibras médio-proximais. Tranquilo? Então essa ideia faz com que a gente tenha hipertrofia segmentada, né? A gente pode dar mais ênfase num ponto ou em outro, 90 graus em relação ao vetor. Isso, Gabriel. Assim, eu estudei bastante, quem me acompanha há algum tempo, eu estudei bastante questão de física, eu era extremamente apaixonado, sou apaixonado ainda pela questão de vetoração, tem alguns vídeos que eu faço os desenhos, os gráficos, está mais para trás, postagens mais antigas. Só que quando você começa a entender um pouco mais, o corpo humano fica meio difícil, a gente perde um pouco a lógica da segmentação. Eu falei isso na live anterior, que 1600 e alguma coisa, Edgar, também não vou lembrar o sobrenome dele, ele trouxe para a questão anatômica essa questão de alavancas, só que a ideia dele era comparar o ser humano a máquinas, então ele trouxe as alavancas baseado nas máquinas. E desde 1600 até hoje a gente não tem uma atualização desse sistema de alavancas. Fica muita lacuna para ser respondido dentro dessas alavancas. Por exemplo, tem um estudo que mostra que o tendão do bíceps, 40% dele passa da inserção do rádio e vai se inserir na fáscia braquiorradial. Então, assim, se eu for tentar calcular uma força feita pelo bíceps só pela angulação, pela alavanca, eu não vou conseguir porque essa transmissão está passando e está recrutando outras musculaturas para auxiliar na flexão de bíceps. Tranquilo? Então, por exemplo, nos dedos a gente não tem músculo, a gente só tem tendão. Então não tem como eu calcular a força aplicada numa flexão de punho ou numa fechar de mão só com isso, porque aqui só responde com transmissão de força, as falanges. Então elas só respondem com transmissão de força. Não tem como eu mensurar essa transmissão de força com cálculos, com alavanca, com matemática em si. Por isso a questão da complexidade. Foi daí que eu meio que... E foi perdido meu tempo e meu investimento em física, em alavanca, em braço momento? Não, não foi. Porque eu sou daquela, todo conhecimento é válido, né? Assim, não que a biomecânica clássica ela tem que ser esquecida, ela só tem que ser aprimorada. Essa é a proposta da complexidade. Alguém tem alguma dúvida ainda em relação ao ombro, algo que eu não falei, que vocês gostariam de saber? Porque aí agora eu quero tentar mostrar para vocês uma visão que junta essa questão linear e segmentada que eu acabei de falar. Você poderia falar um pouco de intervalo de treino em dias com relação ao volume de treino de um determinado. Loureiro, eu estou numa fase de transição profissional, pessoal, espiritual, estou mudando tudo. E assim, na literatura a gente tem protocolos, né? Principalmente no treinamento esportivo, a qual eu já dei aula na faculdade. Por exemplo aqui, 8 séries para o aluno iniciante. Tá,
Mas só que acontece, a gente está pensando de uma forma linear, porque não é o volume, não é a série que a gente tem que pensar inicialmente para o aluno, iniciante ou não. A gente tem que pensar numa questão biopsicossocial. Como esse aluno está na vida dele, na casa dele, como esse aluno está emocionalmente, como estão as conquistas na vida dele, qual a motivação que ele está. Porque se esse aluno tiver com estresse muito elevado, mais na frente eu vou estar falando, fazendo uma live sobre teoria polivagal, que a gente consegue mensurar essas coisas de estresse, emoção. A gente sabe que o estresse, a pessoa está num gasto de energia, de gastos de reserva de energia. Então, para o aluno, a gente tem que entender que para ele o exercício físico em si aumenta o gasto calórico. E ele já está depletado, com essa reserva energética, ele já está depletada. Então, se eu não tiver o feeling, não fizer uma avaliação de verdade, uma avaliação não só somática, mas uma avaliação psíquica e emocional, eu vou pecar. Entendeu? Porque se você for parar para ver, 90% da população brasileira não pratica exercício físico. Por quê? A gente tem, por média, por ano, desistência de academias, mais desistências do que aderências dentro da academia. Por quê? Onde a gente está pecando? Já parou para pensar? E quem está pecando somos nós, profissionais de educação física. Então, assim, vai depender muito da questão do aluno, né? Então, a gente tem que parar com essa coisa de fixar. Porque, se dependendo do volume, eu posso treinar um cara que joga basquete, ou que faz qualquer outro esporte, outra prática, eles treinam todos os dias a mesma musculatura. O que depende, o que vai levar a não lesão, pelo estresse, pelo acúmulo de trabalho, vai ser o volume que você colocou naquele dia. Eu posso treinar meu bíceps todo dia, mas se eu fizer um volume moderado. Tranquilo? Então fica mais ou menos essa ideia aí para a gente abranger um pouco esse conhecimento. Deixa eu só ler aqui do Giga. A relação do supraespinhal durante a abdução de ombro na polia. Interessante sua pergunta, Giga. Você fala da polia aqui quando a gente está com ela na linha aqui da mão, né, que já sai. Vai ter a mesma questão, porque o supraespinhal, ele trabalha principalmente ali na angulação de 0 a 30, aonde só tem, de 0 a 30, a gente só tem a ativação do deltoide em si. Então, nessa angulação de 0 a 30, o supraespinhal também já vai ser ativado baixando a cabeça do ombro, porque quando você passa aqui de 30 graus, a gente começa a ter rotação superior da escápula. Né? Chega a um certo ponto que o ombro para de trabalhar, ele vai entrar em insuficiência ativa pela sobreposição dos sarcômeros e a gente vai ter mais o trabalho dos rotadores superiores da escápula. Uma vez eu até brinquei na net, isso deu uma confusão, né? Que eu falei que desenvolvimento era mais para serrátil do que para ombro. Mas quem trabalha com reeducação postural, padrão de alteração de padrão postural, entende que se o ombro estiver tudo bem e eu fizer um desenvolvimento, eu vou conseguir dar mais ênfase na ideia em si. Eu trabalho com os meus alunos desenvolvimento pensando na questão da ativação mais do serrátil, se esse serrátil estiver posicionado numa posição encurtada, né? Assim advindo de uma questão de gravidade em si, porque o trapézio ele não trava, ele não encurta, ele fica numa posição encurtada pelo fato da gravidade, porque os romboides ficam enfraquecidos, e o que a gravidade faz? Vai afastando as escápulas, e o serrátil que está bem aqui, ele vai ficar numa posição travada, beleza? Como liberar o subclávio? Márcia, cara, simples toque, né? Você percebeu, se doeu, você pode estar fazendo uma fricção no sentido da fibra muscular, bem suave, não precisa ser muito forte. Porque quem assistiu a última live sobre liberação miofascial, a gente viu que liberações muito fortes, elas geram dano no tecido. Que esses danos eles só vão se recompor de 48 a 72 horas. Então, fazer liberação muito forte não seria aconselhável pegar o seu aluno e levar ele para o movimento. Agora, se você faz liberações mais suaves, toques mais suaves, você pode sim levar, é até recomendado você levar o seu aluno para pós-movimento para ver se aquela musculatura soltou e você dá sequência no trabalho. Estresse mental interfere na adaptação, estresse físico e vice-versa. Sim, Diogo. Você tá na pegada, né, cara? Então, nem vou falar nada disso aí. Vamos para concepção
complexa do sistema do deltoide. Então, acabei de receber aqui um bilhetinho, ó, já tem 30 minutos. Quando a gente fala do que gosta, a gente nem percebe, né? É cabuloso o tempo. Como eu falo? Nada. Oi, Eliana, tudo bem? Então, qual de vocês, profissionais de educação física, entende, né, ou gosta de estudar a questão nutricional? Né? Eu nunca estudei, para mim a ideia é do Nutri, mas tem gente que gosta, eu não sou contra, tanto que eu estudo outras coisas que não é da nossa área. Mas qual dos profissionais aí que tem uma base, né, um conhecimento nutricional? Só para eu poder fazer uma pergunta sobre um alimento. Tem alguém aí que tem algum domínio sobre questão nutricional? Tem pós? Então, pessoal, não vou condenar ninguém não. Eu acho até legal que saiba. É eu que não... Geralmente, quando o aluno está estressado, ele quer pagar. Tamiris, aquele aluno que gosta. Agora, se você pega um aluno que é sedentário, que nunca treinou, e aí? É como eu falei, a desistência nas academias no Brasil, elas são maiores do que as aderências. Então, pensando no aluno iniciante, não sei. Ele pode até gostar, porque está empolgado, mas o que acontece? O sistema dele está com um tono simpático elevado, o gasto energético está bem elevado. Então, se você dá mais estresse para ele, com exercícios físicos com estresse, né, e se você não mensura esse estresse, é desistência. É aquele famoso, eu vou para academia fazer o que? Eu tô tão cansado, vou chegar lá. Então, assim, o corpo ele tenta se defender botando essas coisas na cabeça. Ninguém aí que trabalha com alimentação? Então tá. Vamos pensar numa forma complexa do sistema. A gente sabe que o corpo está todo conectado através das fáscias. Mas pare e pensa, se seu aluno comer algo que possa sobrecarregar o fígado, né, digamos que a bebida alcoólica em si, então a gente tem uma sobrecarga metabólica do fígado, e isso pode levar com que ele tenha dores no ombro. Porque tem um estudo que mostra que eles pegaram, eu não vou lembrar a quantidade, mas várias pessoas que estavam com dor no ombro, um exemplo esquerdo, fizeram ressonância do ombro esquerdo e fizeram ressonância do ombro direito. Nas ressonâncias não tiveram diferenças estruturais de um ombro lesado para um ombro não lesado. Olha só que interessante. Então, assim, mostrando que muitas das vezes a lesão não está ali naquele ponto. Por isso essa exigência de pensar no corpo por completo. O que o fígado teria a ver, né, essa sobrecarga metabólica com o fígado, teria a ver com o ombro, que poderia até, por questão de informação nociceptiva, que informação de dor, pegar o trapézio, o ECOM é o esternocleidomastoide, que tem sua inervação no 11º par craniano e gerado até dor de cabeça, no caso de um fígado. Por isso que você vê normalmente a pessoa que está muito bêbada, ela tem essa tendência. Também se dá pelo fato da glicose baixa no sangue, né, que um dos principais alimentos do cérebro seria a glicose. Mas enfim, o nosso ombro ele é inervado por C5. Lesionado, não lesado. Ele é inervado por C5. E a inervação que vai por fígado é o nervo frênico. Já falei várias vezes que é C3, C4, C5. Então essa inervação ela vai descer, vai passar pelo mediastino entre os pulmões, né? Vai passar pelo diafragma e vai se inervar lá na fáscia de Glisson, que é a fáscia que reveste o fígado. E C5, que é também o nervo frênico, vai passar pelo plexo braquial e vai inervar o nosso deltoide. Então, o que acontece? Se eu tiver... Porque acontece? A fáscia de Glisson, ela é inervação eferente. Eferente? Eu me confundo com essas questões. Ela pega a informação e leva para o sistema... Não, ela é aferente. Aferente é sensitiva. E do deltoide é aferente e eferente. Então, esse nervo aferente, ele vai pegar essa informação nociceptiva do fígado, né, da fáscia que recobre o fígado, vai levar lá para a autorista C3, C4, C5, no corno posterior, que recebe informação sensitiva, e vai gerar uma informação constante ali. Quando a informação motora de C5 sai anteriormente, que a questão anterior do corno ela é motora,
e vai para o ombro, isso pode estar transpassando do corno posterior para o anterior essa informação, porque dentro do corno da vértebra, a gente tem interoreceptores, que são receptores internos que informam para o cérebro como está o funcionamento dentro do corpo. Então, essa sensibilização na vértebra C3, C4, C5, ela pode ser transmitida para a questão do ombro pelo fato de uma comida que sobrecarregou o fígado desse nosso paciente. Então, se você já teve aquele aluno que sente dor no ombro, mas você vê que ele tem mobilidade completa, que ele sente dor só quando está em casa, ele treina, nunca sente dor no ombro, mas a dor é constante, qual seria a ideia? Pedir para ele ir no Nutri, né? Pedir para ele ir no médico, fazer alguns exames. Então, assim, essa é uma forma complexa de pensar. A gente pensa na questão linear, segmentada, e pensa na questão complexa, que é todos os sistemas estão interligados. Então, assim, a gente não tem como intervir, né? A não ser que você tenha feito algum curso específico de fáscia que ensina manipulação visceral. Mas caso não, o ideal seria direcionar, porque quando você direciona esse aluno para alguém, para algum especialista, que o especialista corrobora com a sua ideia, você já percebeu o tanto de respeito que esse cliente tem com você e o tanto que ele vai te indicar? Então, assim, cara, o meu Nutri me mandou ir no médico porque o meu personal falou para ir no médico porque ele achava que eu estava com sobrecarga metabólica no fígado e o médico concordou, fez exames e viu, fui no Nutri e o Nutri falou que essa sobrecarga metabólica do fígado era pelo tal alimento X. E enquanto eu tirei esse alimento, né, tomei alguns remédios que o médico passou, possivelmente não tomei, a minha dor no ombro sumiu. Então pare e pensa qual respeito você vai ganhar com esse cliente. E imagina ele contando isso para 2, 3, 4, 5, postando na internet, enfim, divulgando seu nome. É fantástico, não seria? Então, assim, a gente não tem o status ainda no meio da saúde porque a gente não quer, que a gente poderia, porque o nosso contato é direto com o aluno, diariamente 2, 3, 4 vezes na semana. Então a gente tem muito mais a oferecer para eles do que o médico que vê uma vez, que o Nutri que vê uma vez a cada 2, 3, 4 meses. Então essa é a ideia de pensar. Vocês perceberam, a gente conseguiu achar uma dor no ombro através de uma análise do fígado. Então essa é a ideia que eu quero passar para vocês. E isso tem em todos os sistemas. Se você for pegar ali de C0 até no sacro, né, a gente vai ter inervação. Passou de L3, a gente não tem inervação, a gente vai ter a cauda equina, mas a gente tem um sistema meníngico que também interfere muito nessa questão de informação. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Porque essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Ficou clara a questão? Eu sei que a galera gosta da questão segmentada, é importante, só que eu estudei tanto que chegou num ponto que eu falei, cara, eu tenho que ir além, porque eu não aguento mais abrir livro de biomecânica e cinesiologia e estar revendo isso. Então, é até uma forma de me manter motivado a estudar. Então, vocês gostaram da ideia? Acha que é válido a gente buscar esse tipo de conhecimento no nosso meio? Porque muitos acreditam que é para fisioterapeuta, mas eu fiz uma capacitação, eu fiz um curso de formação do pessoal da RTS, e eles são fisioterapeutas, e cara, eles destrincham no treinamento, destrincham na questão mecânica, biomecânica, e a proposta deles, né, é trazer para o Brasil a implementação do fisioterapeuta passando treino dentro da academia. E eles estão evoluindo, porque até o CREFITO, é o Conselho Federal de Fisioterapeuta, eu não sei qual que é o nome, solicitou que o Tom Purvis, que é o presidente do RTS, fizesse um livro ensinando os profissionais fisioterapeutas a prescrever treino. Eu tenho até esse livro em PDF, eu tenho uma lida bem básico, série, volume, intervalo, e eles vão entrar na nossa área. Então, assim, cabe a gente, digamos, entre aspas, começar a olhar a área deles também, vamos dizer assim, se tornar uma guerra, enfim. Então eu falo porque eu vivenciei a formação deles. Então eles batem forte nessa questão de fazer o Nutri entrar, o fisioterapeuta entrar, porque eles falam que o modelo do educador físico é um modelo falho, porque 90% da população não faz exercício. Porque a gente tem essa ideia de treino pesado, e não é todo mundo que treina pesado, não é todo mundo que é estético. Por mais que comece pensando na saúde, a estética ela vai vir como consequência.
E hoje já tem muitas pessoas que procuram os profissionais com a ideia de saúde, de bem-estar. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de se apegar, de postar só glúteo, de postar só, sei lá, bíceps, tríceps. Tem a galera que é especialista nisso, eu não sou contra, parabéns. Já fui, já estudei, já fui fisiculturista, trabalho com alguns fisiculturistas, minha mulher é fisiculturista. Então, assim, a gente pode fazer muito além do que só isso, né? Para atrair as pessoas que não têm essa percepção da necessidade, da importância do exercício. É sensacional para a gente indicar livros em relação à fáscia. Sim, Giga, do Slaper. Fáscia no treinamento e no esporte, na vida e no esporte, se eu não me engano. Robert Slaper, você pode digitar Bordone, Paulo Tosi, Japa Vanderwall, tem uma galera aí sinistra da fáscia. Você poderia falar um pouco sobre músculo esquelético? Rafael, cara, é interessante, né? É porque a gente dentro da educação física, a gente não estuda a questão de inervação, como eu falei aqui. O nervo frênico, ele inerva as fibras respiratórias do diafragma, inerva o fígado, ao mesmo tempo que inerva o deltoide, a cápsula do ombro. Então, essas conexões podem interferir. Quando você tem algum acometimento aqui, pode interferir aqui. Então, a ideia seria estudar todas as inervações. Tranquilo? Por exemplo, a gente não estuda nervos cranianos, é extremamente importante. Eu fiz um vídeo falando da questão da hiperatividade do trapézio. O trapézio ele é inervado pelo 11º par craniano, que é o nervo acessório, que inerva tanto o trapézio como o esternocleidomastoide. E a hiperatividade dele, muitas das vezes, é para proteger o sistema meníngeo, porque o crânio ele tem suturas, e essas suturas elas dilatam, e elas expandem, e elas se fecham, digamos assim. Então, quando elas se fecham, aumenta a pressão craniana, consequentemente pode gerar algum desconforto. Então, o trapézio que está inserido aqui na base occipital, ele vai ficar tenso para tentar puxar o osso occipital e aumentar a expansão craniana e diminuir a pressão intracraniana. Então, muitas das vezes, um trapézio hiperativo, ele não tem que ser alongado. Muitas das vezes ele tem que ser treinado, ele tem que ganhar resistência para manter esse trabalho de proteção do sistema meníngeo, do sistema nervoso central, que aí será o encéfalo, na verdade, né? Espero que deu para entender. Então, assim, o caminho é estudar a inervação. Qual a musculatura que inerva o peitoral? Porque o peitoral também é inerva, o peitoral menor também é inervado pelo nervo frênico, que vem do plexo braquial, que fica bem abaixo da axila. Então, assim, fazer essas interações, essas conexões. Então, sempre estudar pensando, cara, hoje eu estudei os rins. O que o rim pode conectar? Né? Hoje eu estudei o rim e amanhã eu estudei, sei lá, respiração. Cara, qual a interligação que tem com isso aqui? Se eu respiro profundamente, meu diafragma desce e movimenta os rins. Isso é válido? Porque tem alguns estudos onde eles perceberam que algumas pessoas com dor lombar crônica, a movimentação do rim, do fígado e do ilho pessoas estava comprometida em comparação a pessoas que não tinham dor renal ou que não tinham dor lombar. Então fizeram manipulação ou até respiração profunda com o diafragma descendo, movimentando essa questão das vísceras e fizeram novamente o ultrassom, viram que a movimentação tinha melhorado, consequentemente a dor também tinha diminuído. Então assim, a gente tem que entender e tentar conectar tudo nesse sistema. Então, o estudo da anatomia, tudo que eu estou falando aqui é baseado em anatomia. Livro da face, isso, Robert Schleiper. Isso aí, Artige. Essa é a sogra mais legal do Brasil, gente. Sou eu, besta. Aqui é cabuloso. A sogra é professora de educação física, a mulher é professora de educação física, eu sou professor de educação física. Pensa nessas excursões calorosas aqui. Beleza, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu espero que vocês compartilhem. A live vai ficar salva lá no IGTV. Sim, Yuri, princípios da anatomia, como a gente tem conversado bastante, né? Bastante. Alguém tem mais alguma dúvida? Agora, como eu falei, a live vai ficar salva. Mande para os amigos de vocês. A gente tem que expandir. A gente tem que sair dessa caixinha que colocaram a educação física. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem pessoas no nosso meio que são provisionados. Não desmerecendo, mas eles não passaram por uma capacitação igual eu, você, que fizemos na faculdade, passamos, né? Então, assim,
todas as áreas praticamente tiveram, quando foram regulamentadas, tiveram esses profissionais licenciados para essas especialidades. No último caso que a gente tem são os dentistas, né, que são aquela galera que fazia dentadura, que ele tem um nome, eu não lembro o nome deles. E eles, por um tempo, tiveram vários profissionais ali autorizados a trabalhar essa informação, porque eles, antes da regulamentação da prática, já tinha essa profissão em si. Então, o conselho permitiu que eles trabalhassem. Até que chegou um ponto que não existe mais isso dentro da odontologia, que é o que vai acontecer um dia com a educação física. Só que a gente pode levar essa educação física antes desse período chegar. Não só desmerecendo, né, na verdade, os provisionados, mas assim, a gente tem que aprender que a educação física ela é muito ampla. A gente somos doutores do bem-estar. A gente tem que ter orgulho disso. A gente tem que passar para os nossos alunos essa questão de bem-estar. Entendeu? Então, essa é a minha ideia. É trazer o bem-estar, tanto social, psíquico, emocional, que eu tenho falado tanto disso. Então, essa é a nossa ideia. A gente pode ir muito além do que só a rosca bíceps e tríceps testa, que é fundamental, é necessário. Na complexidade, isso tudo se junta, mas esse tríceps testa tem que fazer bem para a emoção do aluno. E esse tríceps testa tem que fazer algo de bom, né, na questão emotiva desse aluno, não só ali para a questão do tríceps em si localizado. Beleza, gente? Eu falo demais, né? Então, eu vou contar com o auxílio de vocês, compartilhando, postando, tirando print, me marcando. E, no mais, amanhã tem a live com o Cristiano, às 18 horas. Né, a visão holística da face dentro da musculação. Vai ser fantástico. Se vocês gostarem do Léo, prepare que amanhã também vai ser pedrada. Beleza? E no mais eu vou estar convidando mais profissionais, eu já tenho um foco em alguns profissionais de outras áreas que pode agregar para nós. Se a gente começar a ter essa visão, o Diogo também já vai começar com as lives dele aí, com psicóloga, fisioterapeuta, nutri. Então assim, galera, é o que eu tenho falado. A ideia que eu tenho tentado mostrar para vocês é que a gente da educação física, nós somos clínicos gerais. Eu estou com o meu cliente, eu sou o primeiro contato com o meu cliente, eu indico ele para o Nutri. Eu vejo que ele está com uma dor no ombro, mas não necessariamente é do ombro, é de algum outro lugar, então eu falo para ele ir em tal médico. Né? Eu passo para ele, eu oriento ele no fisioterapeuta, enfim. Então a gente tem que ter essa carga de conhecimento muito elevada para a gente poder direcionar esse nosso aluno para cada especialidade necessária dele ali no momento. Então a gente tem que saber de tudo um pouco, essa é a ideia. Não ser só especialista numa coisa muito pequena, né? Porque tem muita gente que sabe muito sobre pouca coisa e tem aqueles que sabem muito sobre muita coisa. E eu quero estar no time de quem sabe muito sobre muita coisa, né? Até por questão de vida e a questão de continuidade, porque é bem mais emocionante você estudar várias coisas e tentar saber muito sobre elas. Beleza? Então a live vai ficar por aqui. A live não, a Break Minds. Eu agradeço a compreensão de todos, a participação. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem dúvida, pode descarregar lá no meu inbox lá. Tem uma galera que eu já conheço só através do inbox, mas a gente já tem um grau de afinidade elevado, pelo fato de a gente estar sempre trocando conhecimento. Beleza? E no mais a gente vai galgando isso aí até a gente chegar numa maneira de trabalho que vai ser bem mais eficiente para o nosso trabalho e tirar esses 90% da galera sedentária do Brasil e praticar exercício. Só um dado bem interessante que eu li numa matéria, na pandemia, 26 milhões de brasileiros baixaram aplicativos relacionados ao exercício físico. Então imagina como é que vai acabar essa pandemia. Tem gente que vai voltar com dor, tem gente que vai voltar machucado. Então se preparem porque, né, acho que é evangélica, na questão da Bíblia, a evangélica fala que antes de prosperar você tem que passar pelo deserto, né? Eu estou passando pelo deserto, que eu perdi vários alunos, várias pessoas aí estão passando pelo deserto, então o tempo de bonança está chegando. Então tem que estar preparado. E eu tenho me preparado, e vocês? Beleza, galera? Brigadão, um bom término de dia. Então tem que pegar com lag. E eu sei que tá dando lag, então eu vou esperar. Se você chegou até aqui, eu já encerrei a live. Beleza? Um abraço, pessoal. Peraí. A bolinha bateu. Falou!